Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitos assuntos em destaque neste vídeo. Eu peço aí a atenção de cada um de vocês para me acompanhar até o final. Neste vídeo a gente vai falar muito sobre as categorias de base. Hoje o Vasco da Gama confirmou que 5 atletas que atuaram na Taça São Paulo de Júnior irão integrar o time profissional. A gente vai ganhar aí 5 reforços aí. Bom, a gente vai falar sobre o dia do Vasco da Gama. O Vasco que está focando aí o departamento profissional de futebol no jogo de quinta-feira, jogo treino, que vale de muita coisa. O Zé Ricardo já montando uma espinha dorsal, já com uma equipe titular para a estreia do Campeonato Carioca no dia 26. A gente vai falar muito aqui sobre a apresentação de Luiz Cangá, que deixou claro e evidente a falta de estrutura do Vasco da Gama. O Vasco nesta tarde virou meme aí na internet, nas redes sociais, por conta aí dessa apresentação de Luiz Cangá. Vamos falar muito aqui sobre as declarações polêmicas de Carlos Brasil. Vamos falar sobre os reforços do Vasco da Gama, nomes aí sendo especulados, o Vasco apalavrado aí com atacantes. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar muito sobre a proposta orçamentária do Vasco da Gama. Muita polêmica. Segundo o Adriano Mendes, a dívida do Vasco da Gama reduziu. A gente vai explicar aqui para vocês e a gente vai falar aqui dos polêmicos aqui, 57 milhões. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, vamos lá para o vídeo não ficar longo. Hoje o Vasco da Gama, através da sua assessoria de imprensa, confirmou aí que 5 jogadores que atuaram aí na Copinha estarão presentes aí no ano da equipe profissional do Vasco da Gama. Então a gente vai contar aí com o zagueiro Zé Vitor, o Pimentel, zagueiro que atua pelo lado direito, filho aí do lateral direito Pimentel, JP Galvão, lateral direito, Figueiredo e Vinícius. Esses 5 atletas vão atuar na equipe profissional do Vasco da Gama. Desses 5, quais vocês acham que podem vingar aí com a camisa do Vasco da Gama? Na teoria são 5 reforços aí, o Vasco apostando na base, como a gente tem dito aqui, uma vez que a gente não tem muito dinheiro para poder contratar. Bom, com relação à situação envolvendo o profissional, né? O Vasco hoje treinou em 2 períodos, está exaustivo. O Vasco da Gama visando aí o jogo contra a equipe do Audax, jogo treino aí na próxima quinta-feira, dia 20, que vai acontecer às 16 horas. E quando eu falo que está cansativo, não é porque eu tô com pena de jogador não, porque tá um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. E o Zé Ricardo já começa a montar uma espinha dorsal. O Vasco tem uma equipe aí, um esboço de time titular. Ele tem treinado aí com Thiago Rodrigues no gol, Everton, Luiz Cangá, Anderson Conceição e Riquelme, Yuri Lara, Matheus Barbosa, Vitinho, Nenê, Bruno Nazário
e Raniel. Seu time do Vasco da Gama aí. Me digam o que vocês acham aí. Para a Série B, tá bom? Quais são as posições aí que são carentes? E hoje a gente viu a apresentação aí do Luiz Cangá, um atleta aí que está muito focado. Abre aspas para ele aqui. Eu tento fazer um jogo agressivo, sempre tento recuperar a bola o mais rápido possível. Quero estar 100% sempre concentrado. Sou o cara que gosta de ajudar os meus companheiros. Gosto de ganhar sempre. Espero que o Vasco esteja no lugar onde ele merece. Fecha aspas para o Cangá, equatoriano, que foi aí apresentado hoje como reforço do Vasco da Gama oficialmente. E o Vasco virou meme, né, pessoal? O Vasco hoje não tem um tradutor, a assessoria de imprensa do Vasco da Gama simplesmente falta estrutura. Colocaram lá o Galarza para ser o tradutor nessa coletiva aí, e o Vasco foi achincalhado mais uma vez aí na internet, infelizmente, né, pessoal? Bom, Carlos Brasil, com a sua arrogância que lhe é peculiar, tentou justificar a situação aí mais uma vez hoje sobre a saída do Lucão. Não há nada que justifica o jogador sair dessa forma. Fez besteira, é arrogante, caiu na pilha aí de bater boca com o torcedor e tá errado. E essa situação do Vasco aí desvalorizar a sua base é totalmente lamentável. E ele ainda disse que está tentando aí há mais de um ano renovar com o garoto Carlos Eduardo. Nem os garotos da categoria de base querem ficar no Vasco da Gama. Sobre a situação envolvendo reforços aí, o Vasco praticamente sacramentado aí com o Getúlio, atacante. Segundo o empresário dele, está bem evoluído, né? As partes estão aí apalavradas. Mas a gente já viu esse ano aí o Jorge Salgado falar que negociações aí estariam 99% fechadas e não aconteceu, certo? E a gente viu hoje também o nome do Vitor Bueno, jogador que está residindo lá no São Paulo. Seria um ótimo reforço aí para o Vasco da Gama, para a Série B ser especulado. Particularmente, não acredito que o Vitor Bueno venha jogar em São Januário, embora esteja rolando esse papo aí na internet. Acho que o Vasco da Gama está aí com dificuldades financeiras e um jogador aí de 250 mil, 300 mil reais por mês, o Vasco não tem condições de bancar com essa atual gestão. E sobre a proposta orçamentária, gente, com todos esses problemas que o Vasco tem, o Adriano Mendes disse que o Vasco teve uma redução na dívida, né? A dívida do Vasco da Gama, que no começo da gestão do senhor Jorge Salgado era de 832 milhões, pasmem os senhores. Diz o Adriano Mendes que o Jorge Salgado jogou essa dívida para 722 milhões de reais. E foi aprovado ontem um orçamento com superávit de 57 milhões. É o lucro que o Vasco está pretendendo ter durante o ano de 2022. 57 milhões, com fluxo de caixa aí, meus amigos, de 73 milhões. Isso é lamentável, isso é coisa de cadeia, isso é coisa para poder prender esses conselheiros aí que aprovaram toda essa situação. É uma grande vergonha aí. Então, eu estou falando isso porque muito tem se dito aí na internet que é um trabalho espetacular do Adriano Mendes, que é um alívio financeiro aí de redução de dívidas, 57 milhões aprovado. A gente está explicando aqui para vocês o que verdadeiramente está acontecendo. E no Vasco da Gama precisa-se ter uma auditoria o mais rápido possível. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá
e vai dar Vasco. Valeu!